E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né? Pessoal, quero enfatizar também que esta aula, né, como eu publiquei lá no grupo, vou publicar no grupo, né, melhor dizendo, um áudio falando que esta aula é uma continuidade da aula anterior. Eu quero enfatizar para vocês que qualquer coisa também estou às ordens no WhatsApp para sanar as dúvidas, tá? Não estranhe se vocês mandarem mensagem para mim e eu não responder logo, aí eu demorar. Porque assim, como nós estamos trabalhando na modalidade online, eu ministro aula em outra instituição particular. E aí nessa instituição particular eu tenho 80 alunos e em outra instituição particular eu tenho 130 alunos. Aí você imagina um monte de aluno mandando mensagem ao mesmo tempo, né? E aí também eu fico conectado no WhatsApp para poder disponibilizar os links para as turmas, né? Para que eles possam assistir às aulas, tá? Então eu peço só a atenção de vocês, certo? E consequentemente um pouquinho de paciência, porque possa ser que vocês mandem mensagem para mim e consequentemente eu não responda, né? De imediato. Outro fato a ser chamado a atenção é que quando vocês mandarem para mim mensagem, vocês dizem, professor, aqui é o aluno tal, da turma qual e tá. Aí eu já vou nortear e já vou em cima da sua dúvida, porque eu sei qual é o conteúdo que eu estou ministrando e posteriormente já baterei em cima da sua dúvida, certo? Tudo tranquilo, tá bom? Então, só para a gente enfatizar, no slide que eu disponibilizarei uma ação futura que ainda vai acontecer, um futuro do presente, né? O que ainda vai acontecer em um futuro próximo, eu vou pedir que vocês peguem aí no slide onde tem atividades de fixação. Começa aí com 10, né? Primeira questão. Procure no diagrama de letras os nomes das 10 classes gramaticais. Aí é só a primeira questão dessa atividade que eu vou responder junto com vocês. A atividade já está respondida, porque como eu disse, nessas primeiras aulas são aulas de introdução a conteúdo. Na quinta-feira, onde eu vou deixar atividades para na sexta a gente sanar as dúvidas. Então, esse slide já vem respondido para poder dar essa facilidade para que vocês possam compreender as características do assunto supracitado, tá bom? Então, partindo desse princípio, no slide número 11, eu tenho aí essa questão 10 da 10, né? Eu vou pedir que vocês direcionem para o slide número 12, que tem lá na segunda questão. Identifique a classe gramatical de cada uma das palavras da charge. E aí nós temos essa chavezinha aí, né? Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima, né? Vocês vão ver, pessoal, que posteriormente terá do lado aí as respostas, né? E aí eu vou mencionar as respostas e, consequentemente, dizer os motivos, né? Note na primeira frase, você está cercado de... Você está se referindo a quem? A pessoa, né? É você. Se você está se referindo à pessoa, se você se refere a alguém, se você se refere ao nome de alguma pessoa, você chama essa classe gramatical de pronome, certo? Pronome, ok? Pronome. No segundo destaque, nós temos aí o estar, né? E aí nós temos a atenção desse estar aí acentuado, que eu vou explicar o porquê que ele está acentuado. Quem de vocês não já parou e perguntou, né? Como é que eu utilizo esse estar? Estar com acentuado, estar com R no final, ou estar sem acento, que na verdade não vai ser estar, vai ser esta, que vai ser referência ao pronome. Esse estar aí, pessoal, é um verbo, é uma paroxítona terminada em A. Note que a acentuação dele é no final, né? Está, certo? Aí, primeiro de tudo, porque é um verbo? Eu estou, tu estás, ele ou ela está, certo? Então, isso é um verbo, onde eu conjugo, onde eu flexibilizo de acordo com as pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, seja ela do singular ou seja ela do plural, beleza? Ah, professor, e quando é que eu sei que eu utilizo estar com acento e estar com R, né? Veja, o estar você vai utilizar para a terceira pessoa do singular. Professor, e quando é que eu uso o estar com R? Quando esse estar vier acompanhado de duas situações. Primeira situação, quando ele vier precedido de uma proposição. Por exemplo, para estar aqui, eu vim cedo.
Para estar, aqui eu vim cedo. Para é uma preposição. Então, esse estar aí, você vai utilizar com R no final e sem acento. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Ah, professor, e quando não tiver com essa característica? E a outra característica, qual vai ser? Presta atenção comigo agora. Veja, o menino pode estar doente. Ah, professor, e esse estar aí é com o quê? Esse estar novamente é com R no final. Por quê, professor? Porque ele faz parte de uma locução verbal. Ele está dentro de uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? Quando tem dois verbos juntos. E quem são os meus dois verbos aí? Pode, do verbo poder, e estar, do verbo estar. Tá? Então, esse segundo verbo, dentro da locução verbal, é o que nós chamamos de verbo flexionado no infinitivo. Então, há duas situações para poder você usar o estar com acento e o estar com R. O estar com R, no final, só haverá duas possibilidades. Pertencente a uma locução verbal, certo? E precedido de uma preposição, ou seja, tem que vir antecedido dele uma preposição. Aí você utiliza. Ambos os conceitos se dá a flexibilização do verbo estar no infinitivo, tá? Beleza? Ah, professor, e quando não tiver nenhuma dessas duas situações? Aí você vai utilizar o estar com acento no A. Por exemplo, o menino está bom. Está. Tem alguma locução verbal aí? Não. O que é que tem antes do verbo estar? O menino, que é o quê? O substantivo. Então, desta forma, desta maneira, ele deve estar flexibilizado, conjugado na terceira pessoa. Ele está. O menino está. Ele está. Beleza? Ah, professor, e o esta? O esta vai ser sem acento. Por quê? Esta, a sílaba mais tônica é o ES. É uma paróquise, tona terminada em A, que não é acentuada. Assunto que nós veremos posteriormente, acentuação gráfica, porque é de primordial. Assunto, né? Por quê? Porque a depender do acento, você consegue modificar o significado de uma palavra. Vocês vão saber isso em acentuação gráfica, tá? Então, só voltando, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, esta pessoa é bonita. Tá vendo? Não é com acento no final. Por quê? Porque é esta. Esta é um pronome. Por quê, professor? Porque está fazendo referência a um nome. E quem é este nome? Pessoa, tá? Então, se esta pessoa está doente, é um pronome. E aí você utiliza ele sem acento no A e sem R. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em A. Repetindo, paroxítona terminada em A sílaba mais forte é esta e não o tá. Ok, pessoal? Quando for pronome, esta, né? Sem acento e sem R. Quando pertencer a uma locução verbal ou vir precedido de preposição, está com R, tá? E quando for flexibilizado na terceira pessoa ou de outras formas, vai ser estar com TA e um acentozinho bem bonitinho, agudo. Ok, pessoal? Outra característica aí, cercado, né? Cercado é o quê? O verbo vem do verbo cercar. Ele está cercado, a pessoa está cercada. Ok? De vai ser uma preposição, beleza? Tranquilo? Ótimo. Prosseguindo aí, nós temos a seguinte frase. Ignorantes, saia desse livro. Ignorantes é o quê? Ignorantes é uma palavra que dá característica a alguém, né? A algum ser. Se ele dá característica a alguém ou a algum ser, é chamado de adjetivo, ok? Aí vem saia, saia do verbo sair, tá? Então, verbo. Pessoal, note que nessa característica, ó, saia desse livro, com as mãos para cima. Veja o que é importante ressaltar aqui nessa conjuntura. Desse livro, você tem a junção da preposição de mais o pronome esse. Esse é um pronome porque faz referência ao nome. Esse menino, este livro, esta cadeira, este lápis, esta caneta e por aí vai. É tudo pronome. Fez referência a nome, é pronome. Beleza? E por que eu digo que a flexibilização, contração da preposição
DE mais o pronome esse? Porque não existe o pronome desse. Existe o pronome esse, tá? Existe o pronome esse. Desse é nada mais, nada menos que a junção da preposição DE com o pronome esse. Beleza até aí? Tranquilo? Ótimo. Outra coisa que é interessante, né, é quando a gente tem assim, as meninas são bonitas. As meninas são bonitas. Esse esse aí é o quê? Esse, como a gente já aprendeu, artigo. Menina, substantivo. São é o quê? Verbo. Elas são. É o verbo aí. O verbo ser. Bonitas é o quê? Adjetivo. Beleza? Beleza. Outra característica é quando a gente usa a junção da preposição DE com AS, né? Eu preciso das meninas. Professor, esse DAS aí é o quê? Esse DAS aí é a junção da preposição DE mais o artigo definido AS. Eu preciso das meninas. E por que eu sei que aí é um artigo? Porque posteriormente a ele existe um substantivo, meninas, ok? Então, o artigo ele precisa estar atrelado com o seu substantivo em gênero e número. Qual é o número do substantivo? Meninas, plural, o AS. Qual é o gênero? Feminino, meninas, ok? Então, não existe a preposição DAS, existe a preposição DE. Há apenas a junção de DE mais o artigo definido AS. Isso que é importante salientar, porque a pessoa às vezes vê na frase desse, desse é pronome, ele é pronome, é esse. Já o desse é a junção da preposição DE mais o pronome esse. Beleza até aí? Tranquilo? E prosseguindo, nós temos a palavra livro, né? Livro é o nome de alguma coisa, então é caracterizado como substantivo. Posteriormente, seguindo para o próximo slide, nós temos aí com é palavra invariável, então é preposição. AS, artigo definido. Mãos, é nome de alguma coisa? É, parte do nosso corpo, substantivo. Para, preposição, né? Para, preposição, certo? Para, preposição. Não confundir para com verbo. Veja, o menino para aqui. O menino para aqui. Esse para é preposição ou verbo? Verbo, porque está vindo do verbo parar. Não está vindo de preposição. Veja nessa conjuntura. As mãos para cima. Está indicando para você parar? Está indicando que é do verbo parar? Não. Então, é uma preposição. Então, preste muita atenção. Por isso que a língua portuguesa é espetacular, porque uma palavrinha só tem dois significados. Como é que eu sei distingui-la? De acordo com o meu contexto, tá? E aí, prosseguindo. Cima, substantivo, nome de alguma coisa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pulando para o próximo slide, nós temos a terceira questão, onde ele pergunta: quais dessas palavras são invariáveis? Quais são as palavras que são invariáveis? As preposições são classes gramaticais invariáveis. Quais foram que a gente detectou? De, com e para. Beleza? Ótimo. Partindo desse pressuposto, vamos para a questão número 4, onde temos: siga as orientações e faça as flexões necessárias. Letra A. Troque o substantivo entregadores por entregador. Como é que vai ficar? O entregador, o coitado do entregador entrou em pânico. Pessoal, o que é que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Na letra A ele diz: troque o substantivo entregadores por entregador. Professor, por que um substantivo entregadores aí? Porque entregadores é nome de alguma coisa. Ele está proposto a um artigo definido OS. Note que você tem o DOS aí. Só que esse DOS aí é a junção da preposição DE mais o artigo definido OS. Beleza? Aí ele vem enfatizando que é para me trocar
o substantivo entregadores por entregador. Somente nessa mudança aí, eu já precisei fazer uma reestruturação frasal. Por quê? Os coitados dos entregadores. Esse dos entregadores aí está especificando quem são os coitados. Coitados é o quê? Coitados é o quê que eu não entendi? Eu sei que vocês estão respondendo aí que coitados é um adjetivo porque dá característica a os entregadores. Aí vejamos que interessante, olha. Se eu boto o entregador no singular, eu preciso também modificar o coitado. Por quê? Porque é um adjetivo e adjetivo concorda com o seu substantivo, assim como o artigo. O artigo concorda com o seu substantivo. Veja que reestruturação eu precisei fazer. Uma outra característica, eu modifiquei o meu verbo. Note que o verbo estava no plural. Eu tive que fazer uma reestruturação para colocar ele no singular, porque a minha parte primordial, o meu substantivo, ele está no singular. Beleza? Aí na letra B, coloque o substantivo talinhos no singular e no grau normal. Nas características substantivos, nós temos o grau aumentativo e diminutivo, né? Aumentativo quando transcende algo que aumenta e diminutivo quando diminui. Por exemplo, os talinhos quer dizer o quê? Que são pequenininhos. Das maçãs na borda da banheira eram os capítulos do próximo. Ele pediu só para a gente modificar, né? Aí ficou o talo da maçã na borda da banheira, era o capítulo mais próximo, ok? Prosseguindo, passe o substantivo destacado para o plural. Veja, novamente eu remodifiquei, reestruturei a minha frase. Eu tinha desta forma, de certa forma, o cara estava coberto de razão. Se eu vou colocar o meu substantivo no plural, quem é que vai para o plural também? O meu artigo e o meu verbo, certo? Os caras estavam cobertos de razão. Consequentemente, eu tive que também modificar o meu adjetivo, certo? Coberto é uma característica que eu estou dando a ele, dizendo que ele estava realmente certíssimo. Ok, pessoal? Viu na reestruturação que a gente analisou? Partindo para o próximo slide, nós temos as questões 5 e 6 aí. Veja, assinale a alternativa que possui verbo, adjetivo, substantivo, pronome. Ou seja, ele pede essas características aqui. A resposta correta é a letra D. Por quê? São. É um verbo, vem do verbo ser. Forte, quer dizer que a pessoa é forte, é um adjetivo. Amigo, é nome de alguma coisa? Sim, o meu amigo é nome de alguma coisa, né? Então é um substantivo. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Nós iremos ver mais à frente a característica do pronome, porque tem um assunto chamado colocação pronominal que é interessantíssimo e eu preciso mostrar para vocês, tá bom? Então, beleza, até aí, né? Por exemplo, na letra C, por que não é a letra C? Porque um é o quê? Um ele pode ser numeral ou um ele pode ser artigo, né? Ah, professor, na letra A, ventar é verbo. É um fenômeno da natureza. Deus é um substantivo, né? Deus é interessante, porque para alguns ele é um substantivo concreto e para outros é um substantivo abstrato, né? Na nossa infância, alguns professores da gente diziam bem assim: substantivo abstrato é aquele que você não pode pegar, né? Eu vou além dessa característica. Substantivo abstrato é aquele que depende de outro para poder existir. O amor, porque é um substantivo abstrato. Você não pode pegar, né? Mas ele depende do ser físico, ele depende da pessoa física para poder existir. Ele precisa que a pessoa sinta isso para poder existir. E por que eu disse que Deus é um substantivo para uns abstrato e outros concreto? Porque para uns, Deus realmente existe em sua essência, na fé. Então, concreto, ele existe, né? E por que para uns é abstrato? Porque para alguns, às vezes, infelizmente, não existe. Pode ser algo da imaginação, algo transcendente. Na verdade, não estamos aqui para discutir religião, e sim para discutir as características da língua portuguesa, tá? Vamos com calma. Mas
Eu creio e acredito na minha fé que Deus realmente existe. Mas não estamos discutindo aqui fé, estamos caracterizando a nossa língua portuguesa, né? Sexta questão, Leistófeles Cecília Meireles. Que procuras tudo que desejas? Nada, viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas descontrolada. Levo o meu rumo na minha mão. A palavra retirada da estrofe, que é substantivo, é viajo, ando descontrolada ou rumo. É rumo, né? Rumo, 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 rumo. É nome de alguma coisa? Sim, exatamente. Viajo vem do verbo viajar, outra característica importante da língua portuguesa. Professor, mas a viagem não é substantivo? Sim, viagem, substantivo, se escreve com G de gato. O verbo viajar é com J de jiboia, de jumento, certo? Então, presta atenção. Só por causa de uma letrinha, eu mudo a classe gramatical da minha palavra. Viajo com J de jiboia é do verbo viajar. Se fosse com G aqui, por exemplo, eu tinha consequentemente, se fosse com G aqui, aí sim, eu tinha as características de quê? Eu tinha as características de G do substantivo, certo? Beleza? Ando, do verbo andar. Descontrolada, do verbo descontrolar. Certo, pessoal? Pessoal, nos próximos slides aí, nós temos algumas características que eu coloquei morfológicas sobre para você fazer a numeração, né? Do que é um substantivo, isso de conceito propriamente dito. Isso de conceito, certo? Isso de conceito. Nos próximos slides, vocês podem perceber que vai ter, por exemplo, no primeiro slide aí, deixa eu voltar aqui só um pouco, tá? Na questão 7, enumere de acordo as classes de palavras, coluna 1, com as suas características na coluna 2. Vamos lá. Vou dizer só a primeira parte, porque já temos 22 minutos de aula, passa voando, né? Assinala o tipo de relação existente entre palavras, sintagmas, orações e períodos. É interjeição. É interjeição. 2. A frase 2. Carrega a noção de determinação ou indeterminação de uma palavra com valor de substantivo. Quem é que determina e indetermina o substantivo? Lembra que eu disse lá na aula anterior? O artigo. Exprime emoções ou sentimentos. Quem é que exprime emoções e sentimentos? Né? Novamente a interjeição. Peraí, quero voltar aqui na número 1, que eu falei interjeição. Assinala o tipo de relação existente entre as palavras sintagma, oração e período. É conjunção. Vou explicar agora rapidão por quê, tá? Exprime emoções e sentimentos. Oh, meu Deus! Ufa! Isso é interjeição, tá? 5. Substitui ou acompanha o núcleo nominal. Quem é? O pronome, porque ele substitui o nome, tá? Algumas são vazias de significado, são apenas elementos de coesão. Quem é apenas elementos de coesão? A preposição, tá? Quero chamar a atenção aqui para a primeira frase, onde ela diz assim, assinala o tipo de relação existente entre palavras, sintagmas e orações e períodos. Pessoal, conjunção é um assunto também muito interessante, que eu vou pincelar para vocês também. Porque, vejam, eu sabendo que na oração Ana e Paulo se amam, eu tenho uma conjunção aditiva, eu sei que ali eu tenho uma oração coordenada aditiva, só por causa da característica da conjunção aditiva. Ora, as conjunções são elementos mórficos que normalmente ligam orações, ligam períodos independentes. Por exemplo, Ana está grávida, mas sua família ainda não sabe. Esse mais aí é chamado de conjunção adversativa, porque ela quebra a expectativa do leitor, né? Note que ela está grávida, mas ainda não contou para os seus pais. Então, só sabendo que o mais é uma conjunção
adversativa e que eu tenho uma oração coordenada adversativa, eu já consigo delinear uma interpretação para essa frase. Se vinha lá perguntando qual é a interpretação dessa frase, uma quebra de expectativa, porque Ana está grávida, mas ainda não contou para os seus pais. Então é bastante interessante. O que eu quero dizer para vocês é que nesse primeiro impacto, eu só quero que vocês saibam direcionar sobre as classes de palavras, sobre o que serão mais importantes de cada uma independente, no uso de suas atribuições como profissionais técnicos, nós iremos trabalhar elas de forma separada. Ok, pessoal? Tchau, pessoal. Muito obrigado. E só lembrando, a título de informação e a título de conhecimento, tem os slides oriundos, né? Eles trazem outras características sobre as mesmas classes de palavras ou sobre as outras classes de palavras que eu não mencionei aqui. Então, por consequência, vocês podem passar os slides a fim de um estudo mais aprofundado. Tá bom, pessoal? Tchau!